Olá, galerinha da enfermagem, tudo legal com vocês? Então, me chamo Luiz, farmacêutico, professor Luiz, né? Sou farmacêutico e dou aula para técnicos de enfermagem, ok? Vamos lá, então, a nossa primeira aula aqui nas redes sociais e vamos ver como ocorre. Espero que vocês gostem. Hoje nós vamos falar de uma partezinha bem básica, mas muito essencial quando a gente lida com medicamentos hospitalares, principalmente, né? Quando a gente precisa fazer cálculo com medicamentos, doses, transformação de unidade de medida. Parece bem fácil, né? Mas como o pessoal ainda se complica com isso. Mas vamos lá. Vamos botar aqui na tela, então, a aula. Uma aulinha de agora, uma aulinha bem rápida. Aula de unidades de medida de massa e volume. Quando a gente lida com medicamentos, a gente lida sempre com miligramas por ml, não é isso? Quando a gente lida com soluções, que vai lá na dose lá do medicamento injetável, seja uma solução oral, também, miligramas ou gramas por ml, né? Quando nós temos um soro, ali dentro tem uma medicação, e a medicação ela está expressa sempre na unidade de soluto, e a solução em volume, certo? É isso mesmo ou estou enganado? Então vamos lá. Sistema métrico de medidas, quando a gente trabalha com medicamentos, a gente trabalha com, na área de volumes, a gente trabalha com litro ou mililitros, né? E quando a gente lida com o soluto, nós estamos falando basicamente em gramas ou miligramas. Existem alguns medicamentos na faixa de comprimidos que eles estão expressos em microgramas, tá? Ele é menor ainda, uma unidade de medida menor ainda em relação a miligrama, tá? Unidades de medida, então. Quando eu falo do medicamento, se vocês pararem para observar, eu tenho um paracetamol 500 miligramas. Eu estou falando em quê? Miligramas, eu estou falando, se tu olhar o comprimido, ele não é líquido, né? Ele é feito ali de pó, ele é comprimido. O próprio nome já fala, né? É um pó à base de compressão, né? Inclusive na farmacocinética, lá na farmacotécnica, lá a gente estuda isso, né? Quanto maior a compressão, ou menor vai ser o período, né? Aliás, quanto maior a compressão, mais tempo ele leva para se desintegrar. Não é isso? Então, isso tudo não é à toa, né? Isso tudo é base de estudos, né? Para enfrentar tudo, mas enfim, isso é lá farmacocinética, né? Vamos lá para a massa, então, princípio ativo do medicamento. Né? O comprimido ele está lá, miligramas, né? Ou 1000 miligramas ou 1 grama, 250 miligramas, 0,25 miligramas, geralmente está expresso assim, né? E quando tu pega uma solução, muitos devem estar falando aí, professor, mas tem umas cápsulas lá gelatinosa, né, do ibuprofeno lá, que ele é 400 miligramas. Exato. Só que uma cápsula gelatinosa, o medicamento em gelatina, ele não deixa de ser uma solução, né? Ele é um gel, ele tem uma parte líquida envolvida. E ele está informando ali, né, que ali dentro tem 400 miligramas de ibuprofeno, né? E não interessa o tamanho dele, interessa que ali tem a quantidade de 400 miligramas e é isso que interessa num comprimido, ok? Então, não deixa de estar expresso em miligramas, porque é isso que eu quero saber. Quando eu estou falando em princípio ativo, eu estou falando em massa, certo? Quando eu estou lá na solução, que eu estou lá no medicamento injetável, eu já tenho um volume. Ali, na verdade, eu tenho uma concentração de solução. E é lá que vocês começam a efetuar os cálculos de dose de medicamentos, com as concentrações. Mas para isso eu preciso saber quantos miligramas representa um grama, por exemplo, né? Saber transformar as unidades de medida para que possa executar alguns tipos de cálculos que possam vir, ok? Então, eu tenho que estar na ponta da língua que 1 grama eu tenho 1000 miligramas. Então, se 1 grama eu tenho 1000 miligramas, o que eu fiz, então, para transformar de gramas para miligramas? O que aconteceu? De 1 para 1000, eu fiz o quê? Multipliquei por 1000, né?
E se eu fizer ao contrário, de miligrama para grama, o que que acontece? Eu divido por 1000. Simples assim. E o mesmo eu faço quando eu lido de litro para mililitro. Ok? Então, 1 litro, nós temos 1000 ml. Né? Se eu buscar de ml para litro, o que que eu fiz? 1000 ml, eu tenho 1 litro. Então, se torna meio óbvio, né? Mas o óbvio também precisa ser dito. Então, 1 litro, eu tenho 1000 ml. E 1000 ml é o equivalente a 1 litro. Fácil? Barbada? Entendido? Vamos lá, então. Quero agora que vocês deem uma pausa nesse exercício e tentem fazer. O primeiro exercício, ele quer que vocês transformem de grama para miligrama. E o segundo, ele quer que vocês transformem miligramas para grama. O terceiro, ele quer de litro para mililitro. E o quarto, ele quer que vocês transformem de ml para litro. Vamos lá? Dá um pausa aí e faça esses exercícios aí bem fácil. Ok? Vamos à correção. 0,6 gramas para miligrama, o que que eu fiz? Eu multipliquei por 1000. Então, 0,6 gramas eu tenho 600 miligramas, certo? 0,3 gramas para miligramas eu tenho 300 miligramas. 3,7 gramas eu tenho 3.700 miligramas. E 8 gramas eu tenho, então, 8.000 miligramas. Acertaram? Barbada? Transformando, então, de miligrama para grama, eu, então, divido por 1000, certo? 1000 miligramas, quantas gramas representa? 1 grama. 100 miligramas, quantos gramas representa ali? 0,1 grama. 900 miligramas, quantas gramas representa? 0,9 gramas. 840 miligramas, representa quantos gramas? 0,84. Barbada, show de bola. Litro para mililitro, então. 0,34 litros representa quantos ml? Eu vou multiplicar por 1000, então dá 340 mililitros. 5 litros são 5.000 ml. 0,25 litros são 250 mililitros. E 70 litros? 70.000 mililitros. Barbada, né? E agora, de mililitros para litros, eu tenho, então, 340 ml, é o que equivale a 0,34 litros. O que que eu fiz? Eu dividi por 1000. 500 mililitros representa 0,5 litros. 250 ml, 0,25 litros. E 1000 ml representa 1 litro. E aí, pessoal, o que que acharam? Gostaram dessa aula? Então, pegue esse vídeo, compartilha com seus colegas e não esqueça, me siga aqui no Instagram, que teremos muitas aulas pela frente, ok? Um grande abraço e um até logo. Valeu!